No vídeo de hoje eu vou falar a diferença entre você operar ações e colocar o seu dinheiro em fundos de investimentos. Qual é o melhor para você ganhar dinheiro? Essa é uma dúvida muito comum, porque a maioria das pessoas não conhece direito, né, o mercado financeiro e não sabem operar ações. Então acabam, por facilidade ou pela simplicidade ou da forma que vendem para ela, e acabam preferindo colocar o seu dinheiro lá no fundo de investimentos. Mas tem algumas questões que elas não são claras, né? A partir do momento que as pessoas não conhecem sobre o mercado financeiro, acaba ficando aí realmente algumas coisas sem serem compartilhadas, e é justamente o que eu vou falar aqui agora e mostrar para vocês o que é melhor de fato: operar ações ou colocar o seu dinheiro no fundo de investimentos. Então, vamos lá. Vou falar primeiro sobre fundos de investimentos. Bem, os fundos de investimentos, eles têm uma classificação, tá? Então, o FI é fundos de investimentos, tá? Não confundam com FII, tá? Que aí seriam os fundos imobiliários, tá bom? O FI, a gente está falando aqui fundos, no caso de investimento, beleza? Então, vamos lá. Nós temos os fundos de curto prazo, tá? São investimentos, boa parte eles são atrelados, né, à renda fixa. E todos esses fundos que eu vou falar aqui, você costuma ter um prazo mínimo para você para você poder sair dele, tá? Ou quando não, que é a carência, né, que o pessoal fala. Ou você precisa, se você quiser sacar parte do seu dinheiro ou integral, você é obrigado a comunicar a quem está fazendo ali, né, com quem você fechou o fundo, se foi o banco ou se foi a corretora. E você tem normalmente um período para você efetuar essa retirada do seu dinheiro. Então o seu dinheiro fica preso, e quando você precisa dele, que você precisa sacar, você ainda tem que aguardar, né, a corretora ou o banco liberarem depois de um determinado período. Você tem o fundo referenciado. O fundo referenciado normalmente também está atrelado ali ao CDI, a renda fixa. Aí você tem os fundos de renda fixa, no caso, né, que são específicos, pode ter tesouro direto, entre outras coisas. Fundo de ações, que aí você está passando, né, ele vai compor uma carteira de ações onde existe uma figura chamada gestor daquele fundo. Na verdade, todo fundo de investimento ele tem um gestor, e o papel dele é justamente tomar as decisões do que comprar e do que vender, para poder compor aquela carteira, seja um fundo de curto prazo, ou referenciado, ou de renda fixa, enfim, até mesmo o de ações. Então ele vai estar justamente ali, né, negociando, comprando e vendendo as ações para compor a carteira e gerar a rentabilidade naquele período. Também tem o fundo cambial, que aí está atrelado às moedas, né, principalmente o dólar. Tem o fundo de dívida externa também, que a gente está falando da nossa dívida no caso, né, que isso também é uma forma de você poder negociar. E o fundo multimercado. O fundo multimercado, ele na verdade é um pouquinho de cada coisa. Ele pode ser um pouquinho de cambial, um pouquinho de ações e um pouquinho de renda fixa. Então, ele é um fundo que ele atua em diversos segmentos, né? Ele pega um pouquinho de cada classificação. Então, esses são os tipos de fundos mais comuns aí que a gente vai estar encontrando no mercado, e todos eles vão ter a figura de um gestor, que vai ser a pessoa responsável por aquele fundo. Então todas as decisões serão com base no conhecimento dele e da cabeça dele. Então, assim, você está transferindo para essa pessoa o que ela vai fazer com o seu dinheiro. Não é você que está decidindo isso. É essa pessoa que você nem conhece, não sabe quem é, ela que vai tomar a decisão do seu dinheiro. Ela que vai ver o que é melhor para você de investir ou não. E muitas das vezes ela pode errar, né? Até porque errar é humano, né? E o mercado, ele é soberano, então nem sempre vai em linha, né? Ou vai no caminho que a gente quer que ele realmente vá. Então, assim, você está delegando para uma outra pessoa tomar conta do seu dinheiro e tomar as decisões que ele achar melhor por você. Então, isso já é um ponto ruim que eu vejo quando você coloca num fundo de investimentos. A outra coisa você nunca sabe exato o momento que tá bom de colocar ou não em qualquer um desses fundos aqui. Se o momento ele é propício, se está favorável ou não para um fundo cambial, se é favorável ou não para colocar em ações. Por que eu digo isso?
você entra num fundo cambial depois que o dólar, por exemplo, subiu pra caramba. Quais são as chances, né, se a gente for analisar uma assimetria, qual é a probabilidade do dólar de repente dobrar de preço, né? Já que ele já esticou muito, ele já subiu demais. Agora, qual é a probabilidade que ele tem de repente recuar e de fazer como é que se diz? Ele vai fazer uma correção, né, de mercado de repente 20%, 30%. Então, são essas coisas que também, né, as pessoas quando vão investir em fundos, elas não sabem. Elas acabam sendo orientadas pelo gerente lá do banco ou o seu assessor de investimentos, mas não necessariamente aquilo ali é o melhor para ela, tá? Um outro ponto também, esses fundos costumam ter o quê? Duas coisas. Primeiro, eles têm carência. Você só pode, muitas das vezes, retirar o seu dinheiro ou parte dele depois de um determinado período. E a outra coisa é que quando você quer sacar, você é obrigado a aguardar um determinado período para efetuar de fato, né, o saque daquele fundo ali. Então você tem esses problemas. Um outro ponto também que eu quero compartilhar com vocês são as taxas cobradas pelos fundos de investimentos. Existe a taxa de administração, que é uma taxa cobrada de 2 a 3% ao ano, vai depender da gestora, vai depender do fundo. Tem a taxa de performance. A taxa de performance, ela se baseia num benchmark. Então, por exemplo, quando é um fundo atrelado à renda fixa, referenciado, ele vai estar utilizando ali ou a Selic ou o CDI como um benchmark. Então, se ele fizer um percentual, né, ele der um retorno naquele período maior do que o CDI, a Selic e tal, aí ele morde um pedaço desse lucro, tá? Que é de 15 a 20%. E no caso de ações, por exemplo, eles utilizam o índice Bovespa, que é o nosso índice da nossa bolsa, né, o principal índice da nossa bolsa brasileira, que eles usam como referência. Então, o índice Bovespa no ano de 2022 subiu 30%, um exemplo. Tá? E aí eles conseguiram, né, o fundo que você botou dinheiro fez 40%. Então, sobre o lucro que ele obteve naquele período que você ficou com o seu capital ali investido, ele vai morder 20% do lucro, tá bom? E a taxa de administração, ela é cobrada no montante todo que você tem aplicado, não é só no lucro. Então, por exemplo, se você tem um fundo que ele está dando prejuízo, ele vai cobrar a taxa de administração. Tá? Isso aí é certo e garantido. Eles vão tirar os 2, 3% ao ano. Então isso aí dividido por 12 vai dar bem pouquinho, mas não importa, eles vão sacar. E é sobre o montante que você tem. Se você botou 100 mil para investir num fundo, vai ser 2%, de 2 a 3% ao ano sobre os 100 mil reais. Então vai dar de 2 a 3 mil reais por ano essa taxa de administração. Tá bom? E, normalmente, eles também cobram taxas de entrada e taxas de saída. As taxas de entrada são para você permanecer, né, que é a taxa de carrego, também chamada no mercado, que eles fazem isso justamente para você ficar mais tempo no fundo, né, e não sair logo. Então eles colocam ali uma carência que conforme vai passando o tempo, essa taxa de carrego ela vai diminuindo. Então pode ali começar em 5%, depois cair para 3%, 2%, até que vai chegar num determinado prazo que você não vai ter mais essa taxa. Então é uma maneira de te prender ali no fundo. E a taxa de saída ela só é cobrada na saída e aí vai depender de fundo para fundo. Então, assim, nos fundos de investimentos, por mais que você não precise se preocupar, você vai ter a preocupação, vai ter esses detalhes aí que são preocupações que você tem que ter. E muitas das vezes o seu gerente do banco ou quem está ali te atendendo na corretora não está sendo claro com você com relação a essas informações. Então é importante você ficar atento a esses detalhes. Tá, e aí quando a gente fala no mercado de ações, eu estou mostrando, compartilhando com vocês aí um gráfico da Petrobras, é um gráfico diário, cada barrinha dessa aí, vermelha, verde, representa um dia de negociação da Petrobras na Bolsa, tá? E a gente consegue observar a Bolsa, né, as ações, os ativos que constam na Bolsa, e a Petrobras é uma ação, né, que consta na nossa Bolsa, ela flutua, ela fica fazendo esse zigue-zague, sobe e desce, que é o movimento natural do preço das ações. E qual é a grande jogada? É a gente surfar essas ondas, essas subidas e essas descidas.
Então, por exemplo, se você entra num mercado, aqui eu estou falando de novembro de 2021, e você compra a ação da Petrobras aqui a R$ 21,52 e você segura ela por 12 dias úteis, tá? Aqui como são pregões, são dias úteis, dias de negociação. Então, assim, um mês tem 21 dias úteis. Você, com pouco mais da metade de um mês, né, você tem 26% aqui nessa operação. Aqui, por exemplo, ó, se você... É claro, você tem que saber as técnicas, como aplicar, como ter um bom gerenciamento de risco, que é o momento, você tem que saber o momento que você vai parar, tanto quando você tiver com ganho ou você tiver com perda. Enfim, são detalhes que também você tem que aprender. O ideal é que você faça realmente um curso para que você possa entender como é que é como é que funciona o mercado, né? Como é que é o mecanismo, como é que ele funciona, para que você possa realmente tirar aí o melhor proveito do mercado e realmente tirar dinheiro do mercado, como a gente fala, né? Então aqui um outro exemplo, a ação aqui subiu em 3 dias, quase 13%, né? Aqui também a gente está falando, ó, 20 dias, um mês, 14%. Então assim, você não vai pagar a taxa de administração, você não vai ficar pagando taxa de performance para o gestor, você pode comprar ação hoje, vender amanhã, não importa se tem lucro ou prejuízo, mas o seu dinheiro vai estar líquido na sua conta depois de 2 dias, que é o tempo que a bolsa faz para te, né, devolver o dinheiro depois que você faz a venda. E detalhe, você não vai ficar à mercê ali de uma pessoa que você não sabe se ela está fazendo o melhor de fato que é para você. E você vai tomar as decisões sobre o seu dinheiro. Agora, para isso, de fato, você tem que entender. E não é nada complexo, não é nada difícil. Você com pouco dinheiro, você também consegue entrar no mercado de ações. Então, assim, existem vários mitos, né, com relação ao mercado de ações e muita coisa é por falta de conhecimento. Então, procura, aí no meu canal tem vários vídeos falando sobre o mercado financeiro, procura o máximo de informação que você tiver, que eu tenho certeza que você vai estar conseguindo aprender a operar no mercado de ações. Beleza? Então, não esquece de dar o like aí no vídeo se você gostou, compartilha porque é importante para o canal, para mais pessoas possam conhecer o conteúdo e eu te vejo aí no próximo vídeo. Um grande abraço! Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.